Girassol, Jornal Terça-feira, boa noite. Novas mortes por cólera no país. Mais 8 pessoas perderam a vida nas últimas 24 horas. Segundo o Ministério da Saúde, 284 novas infecções foram registadas. Centralidade do KK5000, moradores queixam-se de constantes cortes no fornecimento de água e energia elétrica. Subiu o frete. Vendedores de produtos do campo no mercado do 30 falam de constrangimentos para manter o negócio. Anúncio oficial do Vaticano, o funeral do Papa Francisco está marcado para sábado. O mundo continua a render homenagem ao Santo Padre. Palácio da Cidade Alta, a Presidente da República recebeu em audiência membros da Associação de Provedores e Mediadores de Justiça da África. Girassol, Jornal Terça-feira, 22 de abril de 2025. Vamos informar. Bem-vindos. Outra vez, boa noite. Mais 8 pessoas morreram por cólera nas últimas 24 horas. Os dados constam do Boletim de Atualização do Ministério da Saúde, que dá igualmente conta de que no mesmo período o país registrou 284 novos casos da doença, sendo 136 na província de Benguela, que é nesta altura o epicentro do surto. O total cumulativo de casos de cólera chegou aos 14.374. 513 pessoas morreram, vítimas da doença, até à data presente. Luanda, Bengo e Benguela são as províncias do país que lideram as estatísticas no número total de casos. O Banco de Urgências do Hospital Central do Lubango registrou uma ligeira agitação durante o fim de semana de Páscoa. Mais de 500 pessoas foram atendidas. Os casos de malária lideram as estatísticas. Mais de 500 doentes foram atendidos no banco de urgências do Hospital Central do Lubango durante o fim de semana prolongado. Destes pacientes, 12 foram considerados graves e cerca de 60 internados. A malária, a AVC e complicações hepáticas crónicas foram as doenças mais registadas no período, segundo o diretor do Banco de Urgências. No global, tivemos nessas últimas 72 horas cerca de 532 doentes que vieram para aqui, dos quais 12 tiveram perfil de doentes emergentes e podemos referir cerca de 56 internamentos. Bem, as patologias mais registradas, né, na área médica foram fundamentalmente a malária, né, com as suas diversas complicações, as diversas disfunções, os quadros de acidente vascular cerebral, fundamentalmente esse, e as complicações da doença hepática crônica. A nível da área cirúrgica, foram mais os casos de policontusos, né, alguns politraumatizados e a celulite facial. Nas últimas 72 horas, um jovem de 17 anos perdeu a vida, vítima de complicações provocadas por malária grave. Nessas últimas 72 horas, temos referenciado, né, ou registrado a nível do serviço de urgência um óbito, que foi de um doente de 16 anos, uma malária com disfunção múltipla de órgãos. Comparativamente a igual período do ano passado, as urgências do Hospital Central do Lubango estiveram no último fim de semana mais movimentadas. Bem, podemos referir que em relação ao período anterior do ano passado, tivemos este final de semana um pouquinho mais agitado por conta desses diversos casos de doentes policontusos, né, que deram entrada para a área de cirurgia, mas foram situações que foram facilmente controladas pelas equipas a trabalhar nas urgências. Os moradores do projeto habitacional KK5000 no município do Quilamba mostram-se preocupados com a falta de água potável em alguns pontos da zona habitacional e igualmente pelos constantes problemas nos cabos de alta tensão responsáveis pelo fornecimento de energia elétrica ao projeto. Em Angola, apesar dos investimentos e progressos já registrados no setor da energia e água, cerca de 44% da população não tem acesso a uma fonte apropriada de água potável. Em conversa com a nossa equipa, os moradores Pedro Totti e Edson da Silva relatam que os problemas de acesso à água em alguns pontos da centralidade KK5000 são frequentes. Acerca das preocupações, em primeiro lugar,
de águas que para a gente não está se deslocado de um sítio para outro, à procura de água, tá vendo? Pelo menos aqui nesse lado do KK tem. Agora, se nós sair desse lado para outro lado, não tem. Outro problema levantado pelos munícipes está relacionado com a avaria dos cabos de alta tensão de energia elétrica, o que tem causado apagões. O estudante Pedro Totti recorda o momento em que ficaram às escuras durante 3 dias. Por vezes, não? Tem por vezes que tem aqueles apagões que faz 2 dias. Eu acho que foi em fevereiro que teve esse apagão, teve eu acho 3 dias que ficava sem energia. Aqui no KK 3 dias, mas lá no outro lado fez 1 semana. Isso meio que fez um pequeno escândalo, principalmente aquelas pessoas que têm alguma coisa na geladeira, a arca, entre outros. Por sua vez, Edson da Silva fala da escassez de escolas públicas na centralidade e apela ao governo angolano para a resolução deste problema. Tem alguma escola, mas é privado, não é estatal, tá vendo? Então, se o governo apertar mais nessas coisas, assim a população fica mais tranquila e relaxada. Já Dona Paula, moradora do bairro 5 Fios, adjacente ao KK 5000, afirma que na zona falta quase tudo, principalmente emprego para a juventude. Tem que precisar escola, hospital, esquadra, mano? Essas coisas mesmo que é muito importante. Tipo nesse nosso bairro aqui, luz não tem. O chafariz tem só um único. Chafariz, olha boa de gente, hora de cartar água, luta. Então, essas coisas que está precisando o bairro para crescer. Sofrimento é demais, marido não tem emprego, as filhas não têm emprego, as mães, essa idade tem que ser uma sítio, tá mexendo um bocado para conseguir seu pão. O projeto KK 5000 está localizado em Luanda e contempla a construção de 5.000 apartamentos distribuídos por 188 edifícios. A administração municipal de hoje ainda esteve hoje em jornada de campo que visou constatar o andamento das obras em curso ao longo da Estrada Nacional número 100. O trabalho visa a melhoria das condições do sistema de escoamento das águas pluviais e a prevenção de alagamentos na via. A província de Luanda ainda debate-se com o problema de saneamento básico e, quando chove, a situação agrava. No município do Hoje ainda, 2 zonas são consideradas críticas no que diz respeito ao escoamento e a macrodrenagem das águas das chuvas. A 7ª Avenida e a estrada do Hoje ainda, zona do bairro Ndala Mulemba. Matondo Rafael explica que em época de chuva, a zona fica intransitável. Os distritos da Semangole, até na Tecnocarro, normalmente isso fica inundado com a água. E é muito difícil, O constrangimento aqui que tem surtido aqui, a água nas estradas, não só provocado pela chuva, mas porque as tubagens, a descida, os nossos engenheiros, eles deveriam pôr uma reestruturação de terra com declínio das suas valas para que a água se transporte de um outro lado a outro, mas isso não acontece. O problema da macrodrenagem no país é afetado pelos resíduos sólidos que invadem os esgotos. Segundo Manuel Augusto, o lixo é provocado pelos próprios munícipes. A estrada fica mesmo alagada, mas só que os esgotos mesmo é que estão a se entupir por causa do lixo que vem de lá em cima. O problema do lixo, seriamente, é mais com a zongueira. A zongueira é que vem mais com mais lixo, porque ele compra lixo, compra no armazém, água. Então, o povo, né, que somos nós, bebemos água e deitamos o bidão no chão. E já estamos a ver o trabalho que está a se fazer ali. Esperamos que as coisas melhorem. Com vista a garantir a melhoria das condições de escoamento das águas das chuvas e prevenir o alagamento na via, a administração municipal de hoje ainda está a realizar um trabalho de manutenção e melhoria da macrodrenagem, esgotos e coletagem de água na Estrada Nacional 100. O administrador municipal para a área técnica, Joaquim Melo, fala dos benefícios desses trabalhos. Com o trabalho que está a ser feito aqui neste momento, com a obstrução dos coletores e das sarjetas, vai permitir maior mobilidade a nível do trânsito aqui nesta via. É uma zona muito crítica e, como vocês podem constatar, as caixas estão todas cheias de resíduos. Esses resíduos interrompem a circulação das águas. Entretanto, neste momento foram feitos a
aproximadamente mais de 25 carregamentos com o carro de sucção a nível das sarjetas e a nível das águas aqui. Por outro lado, Matondo Rafael chama a atenção dos munícipes para que coloquem o lixo em locais apropriados para se evitar que os resíduos cheguem às valas de drenagem. Também apelamos aos nossos munícipes, mamães, papais, os resíduos sólidos, lixo é mesmo no seu lugar próprio, porque isso também dificulta o trabalho do nosso gestor que tem feito isso, porque normalmente eles fizeram bem, mas nós, nossos lixos, olha, esse lixo é nós quem causamos, bebemos, atiramos a garrafa ali, a água quando vem vai pôr de uma vez o esgoto. E vendedores de produtos do campo no mercado do 30, província do Icoli-Bengo, mostram-se preocupados com as constantes variações do preço do frete, a situação que, segundo os comerciantes, se tem refletido negativamente no exercício diário da sua atividade. Para os vendedores grossistas, o valor mínimo para a transportação de tomate e da batata rena nacional passa de 1 milhão de kwanzas. Vida difícil para os comerciantes grossistas do mercado do quilômetro 30 em Icoli-Bengo. Desde o último reajuste feito ao litro do gasóleo, verifica-se alterações no preço do frete. Angélica Chilombe e David Cândido contam que pelo transporte de suas mercadorias chegam a pagar mais de 1 milhão de kwanzas. Só do Ambo para aqui para Luanda estamos a pagar uma rede por 3 mil kwanza. E isso não nos facilita, está muito alto o preço. Porque antes nós pagávamos por 1.200. Tem caminhões que levam a minha mercadoria, por exemplo, 500 redes, 1.000 redes, 300 e tal redes. E isso já favorece a muitos a um frete elevado. Ele também depende com a gasolina, por isso que ele não consegue reduzir o pressário do meu frete. A tendência é aumentar cada vez os preços. E nesse momento estamos a pagar uma caixa de tomate, o frete, 3.500, 3.000 kwanzas. E se formos para podermos comprar o produto do Kwanza Sul a Luanda, então estamos a pagar uma caixa de tomate, o frete, 2.000 kwanzas. Por exemplo, se o frete for 2.000 kwanzas e for 500 caixas, são 1 milhão de kwanzas. E se for 200 caixas e o frete for aí 2.000 kwanzas, automaticamente são 400.000 kwanzas, porque são 200 caixas de tomate. Caso o preço pelo frete continuar a registrar variações, Dona Bem-vinda Capingala diz que pode vir a desistir do negócio da cebola. Antes, o ganho já era aquele pouco. Na rede, às vezes, você ganha 500 kwanza ou 1.000 kwanza. Agora já, às vezes, você compra rede por 35 mil, chega aqui é 33. O motorista vai te pedir 3.500. Vai ganhar que nada. É mais perca do que outra coisa. Agora, às vezes a pessoa pensa em desistir, mas é um negócio que a pessoa já está acostumada. Mas, pelo que nós estamos a ver, pela subida do combustível, do jeito que está a subir, vamos mesmo desistir, não tem como. As retalhistas Laurinda Esperança e Susana Costa também já sentem os efeitos do preço dos produtos de campo que dão entrada no mercado devido à falta de clientes. A Letário estamos a vender a caixa vermelha é 28 a 27 vai. Agora a caixa branca é 23 a 22 vai. Você tem que quer mesmo de 20, está linda. Mas de manhã já os preços estão muito alterados. Por exemplo, cenoura, estamos a comprar de 23 mil, às vezes é 28, é depender dos preços. Pepino, caixa 8, 10, é a variar os preços, há um momento que fica 5, há um momento é 8. Por exemplo, hoje comprei 4.800. É o combustível, porque eles também estão a reclamar. Está muito difícil, porque as patroas já não estão mais a enviar-se devidamente. Sim, devido à passagem, o frete. Praticamente, às vezes, lá já compram Cairo. E só com a passagem de lá para cá, eles também não conseguem nos enviar. Situado numa área com 1.900.000 metros quadrados, o mercado do 30 é considerado o maior centro de escoamento de produtos agrícolas a nível de Angola. As trocas comerciais entre Angola e os Emirados Árabes Unidos no setor petrolífero cresceram em 2024, 2,1 mil milhões de dólares, um aumento de 3% em comparação ao ano anterior. São dados avançados nesta terça-feira durante o Fórum Dubai-Angola, que reuniu empresários,
e potenciais investidores dos dois países. O Fórum Angola-Dubai visou reforçar laços comerciais entre os dois países e promover parcerias estratégicas de investimento para benefício mútuo. Na ocasião, o presidente da Câmara de Comércio e Indústria do Dubai, Mohamed Ali, avançou a vontade das empresas do seu país reforçarem investimentos em Angola. Durante 2004, o valor não petróleo entre Dubai e Angola passou 2,1 bilhões de dólares, representa 3% do crescimento comparado nos anos anteriores. Estamos muito ansiosos a explorar e aumentar o... Trata-se de um país com inúmeras potencialidades de negócios. Tem atualmente mais de 150 ligações aéreas. A Câmara de Comércio dos Emirados Árabes Unidos reconhece as potencialidades do mercado angolano e compromete-se em apoiar o crescimento do país. Investidores do Dubai estão a explorar as oportunidades em Angola, nos setores-chave, tais como a energia, gestão de aeroportos, tecnologia marítima, saúde e projetos de infraestruturas. Com vocês, tem de facto um mercado com um grande potencial. O presidente da Câmara de Comércio e Indústria de Angola, Vicente Soares, destacou o encontro como plataforma que visa criar um futuro promissor para Angola e também para o Dubai. Estamos confiantes de que este fórum será uma plataforma valiosa para fortalecer as relações comerciais e criar um futuro próspero para ambos os países. O acordo de cooperação a ser assinado proximamente entre a Câmara do Comércio e Indústria de Angola e a Câmara do Comércio de Dubai poderá contribuir grandemente para o reforço das relações entre as duas comunidades empresariais. A Agência de Investimento Privado e Promoção das Exportações de Angola apresentou as facilidades, benefícios e incentivos fiscais que o investidor pode encontrar no país. A agricultura, a pesca e turismo constam entre os setores que o governo definiu como prioridade onde existem maiores incentivos, segundo enumerou Jerônimo Pongolola. Projetos nessas áreas. Assim, a agricultura, logística, pescas, turismo, textos, vestuários e calçado, conforme podemos ver, são os setores definidos na lei como setores prioritários para a atuação. O Fórum Dubai-Angola visou a troca de informações, conhecer o ambiente de negócio e facilitar conexões entre empresários e potenciais investidores dos dois países. Representantes de vários países africanos estiveram reunidos na segunda sessão da Conferência Marítima da Comunidade Económica dos Estados da África Central. O encontro serviu para analisar a problemática do tráfico de seres humanos, a preservação das espécies marinhas, o controlo dos espaços marítimos e a pesca ilegal. O controlo dos espaços marítimos, a pesca ilegal, a pirataria e a preservação das espécies marinhas foram analisadas na segunda Conferência Marítima da Comunidade Econômica e dos Estados da África Central para a preservação dos mares partilhados entre os países africanos, em que participaram vários países como a República Democrática do Congo, a República Centro-Africana, Camarões, Burundi, Ruanda, Gabão, Guiné Equatorial, só para citar alguns, e representantes do aparelho do Estado angolano. A primeira prioridade deve ser a de fazer do espaço marítimo e das águas continentais partilhadas da África Central uma alavanca para a soberania da nossa comunidade em todas as suas componentes. Esta soberania passa necessariamente controle dos espaços marítimos sob jurisdição dos Estados-membros da nossa comunidade e das cadeias logísticas que determinam os nossos abastecimentos. Sob o lema promover a boa governação e a segurança do espaço marítimo e das águas continentais partilhadas dos Estados-membros da SEAC, face ao imperativo
do desenvolvimento da economia azul sustentável, os países africanos são cobiçados pelos seus recursos e coloca grandes desafios em matéria de segurança, nomeadamente o contrabando, a pirataria e a pesca ilegal não regulamentada e não declarada, o transbordo ilegal, a imigração e o tráfico de seres humanos, o tráfico de espécies protegidas, tráfico de droga e a criminalidade transfronteiriça, segundo o ministro João Ernesto dos Santos, em representação do presidente da República, João Lourenço. Devido à sua dimensão, o espaço marítimo e as águas continentais partilhadas do espaço da comunidade têm um potencial comercial significativo. Situado no Golfo da Guiné, o espaço marítimo da comunidade constitui uma enorme rota comercial que liga a nossa região a outras regiões africanas ao longo da fachada atlântica, bem como ao resto do mundo. Por outro lado, o potencial hidráulico que confere o nosso domínio marítimo e as águas continentais partilhadas é fundamental na medida em que contribui significativamente para a regulação do clima da nossa região. Para além de fazer do setor marítimo uma alavanca de soberania, é conseguir conjugar as ambições econômicas e ecológicas sem renunciar ao desenvolvimento. Porque uma economia marítima dinâmica e renovadora, criadora de riqueza e de emprego, pode ser uma poderosa alavanca de transição ecológica. Deve colocar a preservação do meio marinho no centro do seu pensamento. Decorreu nesta terça-feira a segunda sessão da Conferência Marítima da Comunidade Econômica e dos Estados da África Central. Palácio da Cidade Alta. Audiências em destaque. Mudança de assunto. Olhamos agora para o funeral do Papa Francisco, que já tem data marcada, acontece sábado. O Papa morreu nesta segunda-feira vítima de um acidente vascular cerebral. O anúncio da data do funeral foi feito hoje pelo Vaticano. Nesta altura, ganha corpo o processo de escolha do sucessor, a quem caberá definir o rumo a ser seguido pela Igreja Católica. Depois do funeral do Papa, o próximo grande evento da Santa Sé será a escolha do novo líder da Igreja Católica. A eleição acontece durante um conclave papal, onde os cardeais votarão para a escolha do Sumo Pontífice. Dos atuais 252 cardeais existentes no mundo, apenas 135 podem votar. No entanto, importa referir que só os cardeais com menos de 80 anos votam. Angola não estará representada no conclave papal, por não ter atualmente nenhum cardeal, depois das mortes no ano passado dos únicos 2 da história do país. No entanto, mesmo que estivessem vivos, não votariam para a eleição do novo Papa, pois Dom Alexandre do Nascimento e Dom Eugênio Del Corso estariam com 99 e 85 anos, respectivamente. Dos atuais 135 cardeais eleitores, 108 foram nomeados pelo Papa Francisco. A expectativa é grande em torno da eleição de um novo Papa, pois fica no ar a curiosidade sobre que sumo pontífice a Igreja terá nos próximos tempos. Um mais progressista, diga-se da linhagem de Francisco, ou um mais conservador? A resposta apenas depois da votação, que acontece em menos de um mês. Enquanto se espera pela votação, aguarda-se pelo enclave papal, que pode ser histórico. Afinal, dele pode sair o primeiro Papa negro da história da Igreja Católica. Entre os apontados pelo site especializado, o Colégio dos Cardeais, estão 3 africanos. Cardeal Fridolin Ambongo Bessungu, de 65 anos, da República Democrática do Congo. Robert Sara, de 79 anos, da Guiné, e o cardeal Stephen Brislin, de 68 anos, da África do Sul. No entanto, fala-se ainda em Peter Turkson, de 77 anos,
nascido no Ghana. O site do Colégio dos Cardeais aponta outros papáveis, sendo 12 da Europa, 4 da Ásia, 2 da América do Norte e 1 da América do Sul. Ora, e cumprimento a seguir Paulo Viané, teólogo, vem ao Girassol Jornal. Boa noite. Muito boa noite. Estamos num clima de consternação com a morte do Papa Francisco. Portanto, é um duro golpe para a Igreja Católica e para o mundo particularmente. E com reflexões já agora em torno do que deve ser o futuro da Igreja Católica, a começar pela figura que vem substituir o Papa Francisco. Começaríamos, portanto, por olhar exatamente para que futuro é que, depois do Papa Francisco, que futuro é provável para a Igreja Católica? Mais uma vez, muito boa noite. Boa noite. Realmente, enquanto estamos num clima de luto, mas também num clima de alegria enquanto cristãos, pois estamos agora na 8ª da Páscoa e o Papa Francisco teve a sua Páscoa justamente um dia depois de celebrarmos a vitória da vida sobre a morte. No entanto, para nós cristãos, acreditamos que o Papa Francisco agora repousa junto do Senhor. Portanto, há esta expectativa de quem será o próximo Papa que vai assim governar a Igreja. No entanto, neste exato momento, Deus, na sua presciência, já sabe quem é o futuro Papa, né? O futuro líder da Igreja Católica. Portanto, a nós, cristãos, há essa expectativa, é normal, e avançam vários nomes, mas vale dizer que todo cardeal elegível está sujeito de sair do conclave eleito Papa. Portanto, há esse entusiasmo. Portanto, o Papa Francisco abriu muitas janelas. Foi um Papa de misericórdia, um Papa progressista. Exatamente, do diálogo. Portanto, agora há essa expectativa. Teremos um Papa mais tradicionalista ou progressista. O que é que seria mais ideal neste caso para a Igreja? Ter um Papa, digamos assim, continuador da obra de Francisco ou talvez um que venha numa linhagem mais conservadora? Exato. E aqui eu não falo em nome da Igreja, falo em meu nome pessoal, enquanto estudioso. Digo que, a meu ver, neste exato momento, precisa-se de um Papa moderado, equilibrado. Ou seja, nem tanto modernista e nem também muito tradicionalista. Preciso que haja um equilíbrio. Um Papa que se adequa de acordo às necessidades atuais da Igreja. Se olharmos para o pontificado do Papa Francisco, foi um Papa do diálogo. Ele diz que a Igreja há lugar para todos. O Papa Francisco foi buscando aquilo que está consignado na Sagrada Escritura, dizendo que somos todos irmãos. Ora, agora, neste exato momento, se tivermos um Papa que se adequa com o ser do Papa Francisco e olhando também por aquilo que foi o Papa Bento XVI, então seria a pessoa ideal. Mas quem será essa pessoa? Só Deus já sabe, como disse, dentro da sua presciência. E a nós resta-nos rezarmos, enquanto católicos, para que o Senhor suscite nos corações daqueles que hão de votar, os cardeais elegíveis, para que escolham, dentre os vários cardeais, o que acharem o ideal para governar a Igreja. Os 12 anos de papado do Papa Francisco foram marcados por grandes mudanças na Igreja e até pela aceitação de grupos que antes não eram aceitos, muito bem recebidos no seio da própria Igreja. Será que com as mudanças que vêm a acontecer isto pode continuar ou simplesmente vamos esperar por uma nova Igreja depois de conhecermos quem será o sucessor do Papa Francisco? A Igreja, que é guiada e sustentada pelo Espírito Santo, não para e continuará. O Papa Francisco abriu, como disse, várias janelas, deu muita abertura, e o novo Papa, que acredito que será mais da linhagem do Papa Francisco, pois ele constituiu vários cardeais que são da sua linhagem. Podemos aqui citar o cardeal Mateu,
cardeal Mateu, o próprio cardeal Tolentino Mendonça, de Portugal, é um dos cardeais também elegíveis. Então, acredito que este aqui, se for um desses, poderá dar continuidade àquilo que foi o pontificado do Papa Francisco, né? A abertura desse espaço, por exemplo, aos homossexuais, que ele diz, olha, não condeno ninguém. Se alguém que tem essa tendência e ama a Deus, quem sou eu para condenar? Né? O espaço que deu às senhoras, que não era muito, até antes do Papa Francisco, não era muito visível na igreja. As senhoras, com o pontificado do Papa Francisco, ocupam um lugar de destaque, alguns de casteiro da igreja. Então, isso é uma, digamos assim, uma certa reforma que o Papa Francisco aplicou nesses 12 anos de pontificado. Agora, se tivermos o próximo Papa for um Papa tradicionalista, acredito que algumas janelas hão de se fechar. Mas se for um Papa... E isto será bom para a Igreja? Não creio que será bom. Não creio. Ou seja, está a dizer que o melhor para a Igreja seria continuar este legado do Sim, porque a igreja em si não há contradição, a princípio, né? A doutrina da Igreja não há contradição. Entanto, se tivermos um Papa equilibrado, que seja fiel naturalmente à doutrina, mas não muito tradicionalista e também não muito progressista, porque o Papa Francisco, seu pontificado, foi amado por muitos e também, digamos assim, menos amados por algumas alas. Por uma ala da igreja, que é essa ala mais conservadora, né? Que entendia que uma igreja mais clericalizada, uma igreja hierárquica, e com o Papa Francisco todos tinham lugar na igreja, né? E, por exemplo, o Papa Francisco, os leigos, deu mais voz aos leigos, coisa que não existia antes do Papa Francisco. Pode-se considerar este um papado para o século XXI? Exatamente. O Papa Francisco fica marcado como um Papa, na história, como um Papa reformista, que reformou a Igreja, internamente. E vê que o próprio nome em si, Papa Francisco, ele escolheu o Papa Francisco. Quem foi Francisco? Alguém que decidiu reformar a Igreja pela sua maneira de ser, de viver. E o Papa Francisco, a sua vida em si é mesmo uma reforma, a sua simplicidade, partindo mesmo para o lugar onde vai ser sepultado, ele escolhe ser sepultado não no Vaticano, mas na Basílica Santa Maria Maior. Quer dizer, ele viveu a sua vida, confiou o seu pontificado à Nossa Senhora e decidiu, no seu testamento, que não queria ser sepultado no Vaticano. Portanto, a vida do Papa Francisco em si, a sua maneira de ser, de estar, é já uma reforma. E é isso que o Senhor pede a cada cristão. Então, esperamos que o próximo Papa seja um Papa de acordo com o coração de Deus e que governe a Igreja. O Papa vai enterrar numa basílica onde está um angolano também sepultado, um bispo angolano, Negrita. Sim. Que repousa nesta basílica. Portanto, é algo para nós que tem algum significado, algum simbolismo. Exatamente. Tanto mais que nós também estamos assim expectantes que o Espírito Santo suscite no coração daquelas pessoas que hão de votar, que a ver se tenhamos um Papa, desta vez, pelo menos na nossa era, um Papa africano. Então, para nós é expectante. Mas não é paixão do Papa, não é tanto que seja de país tal ou para este país, não, mas que seja um Papa de acordo aos desafios atuais da Igreja. A crise de fé, a secularização. Então, um Papa que esteja em altura para dar resposta a estes desafios. E o Papa Francisco teve estes 12 anos de pontificado e justamente que ele entrega a sua alma ao Criador, tendo completado 12 anos e 39 dias, salvo erro. E o número 12 é simbólico na Bíblia, que significa a totalidade. Temos aqui a 12 tribos de Israel e o número 12 dos apóstolos, que somando ou dividindo dá 144. Vamos encontrar no Apocalipse que esse é o número que hão de contemplar as alegrias do Senhor, né? Que é a totalidade. O Papa Francisco diz, Deus não se cansa de perdoar.
Deus quer que todos cheguem à salvação. Então, o Papa Francisco foi um Papa misericordioso, um Papa de simplicidade, que soube dar resposta aos desafios que a Igreja vivia, enfrentou durante estes 12 anos. Então, também assim, estamos expectantes que o próximo Papa esteja à altura de dar resposta aos desafios da Igreja. O funeral está marcado para sábado. Para sábado. E como é que se pode olhar para aqueles que são os anseios, ou seja, para o testamento que o Papa Francisco deixou? Os ritos, isto não vai chocar, porque ele faz pedidos específicos no testamento. Sim, ele pediu ao cerimoniário para que fosse revisto o cerimoniário das Ezequias. Entendia o Papa Francisco que a cerimônia era muito longa e ele queria algo mais simples. E vai se cumprir a vontade do Papa Francisco. Aliás, já está-se a cumprir. Então ele vai enterrar na Basílica, não no Vaticano. E a cerimônia também não será tão longa, aquela toda pomposa, que ele quer algo mais simples. Tanto ele viveu assim. E o Papa Francisco, então, e no último dia também da sua peregrinação, pediu que se cumprisse de facto o seu desejo. Ser algo mais simples. E pronto, o Papa Francisco ensinou-nos enquanto vivo, e até agora também, depois da morte, ensina-nos que a vida deve ser essa. A simplicidade, a entrega, a doação, servir e não ser servido. Então, o Papa Francisco, o seu pontificado, como disse, teve grandes mudanças. Sim, e para alguns também menos boas, porque abriu muitas janelas, mas o certo é que ele ensina-nos a estarmos abertos ao diálogo e, sobretudo, não sermos indiferentes às necessidades dos irmãos. Ele dizia-se que não há globalização da indiferença. E hoje esse também é um desafio da sociedade. Não sermos indiferentes. Paulo Viana, obrigado por ter vindo ao Girassol Jornal. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. E líderes da África Ocidental estão reunidos em Accra, Gana. A reunião de 2 dias vai abordar essencialmente a saída do Níger, Mali e Burkina Faso da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental. Confira a seguir o compacto de outros assuntos que marcam a atualidade internacional. As negociações acontecem na terça e quarta-feira, devem concentrar-se em como a saída das 3 nações lideradas pela junta militar impactará o bloco e suas instituições. No início deste ano, o Níger, Mali e Burkina Faso se retiraram oficialmente da CEDEAO. Em resposta, o bloco delineou diretrizes transitórias, mantendo políticas como livre comércio e isenção de vistos, pelo menos temporariamente. Agora, os Estados-membros estão prontos para finalizar essas medidas e definir os próximos passos. As tensões aumentaram depois que os 3 países, agora parte da Aliança dos Estados do Sahel, impuseram uma taxa de importação de 0,5% sobre os produtos da CEDEAO, uma medida que desafia as ambições de livre comércio da região e complica ainda mais as relações. À medida que as discussões prosseguem em Accra, a CEDEAO enfrenta o desafio de redefinir seus laços com as nações separatistas, preservando ao mesmo tempo a estabilidade e cooperação em toda a África Ocidental. O presidente do Ghana, John Dramani Mahama, suspendeu a juíza-chefe depois que uma investigação preliminar encontrou motivos suficientes para um inquérito sobre a sua conduta. A decisão anunciada a 22 de abril ocorre após 3 petições pedindo a sua remoção e foi tomada em consulta com o Conselho de Estado, de acordo com a Constituição de 1992. Embora os detalhes das alegações permaneçam confidenciais, elas geraram considerável discussão sobre a responsabilização judicial no país. A juíza-presidente teve 10 dias para responder às petições e apresentou sua resposta em 7 de abril. Após analisar a resposta, o presidente da República confirmou que um caso prima facie havia sido estabelecido. Uma comissão de 5 membros foi informada para investigar mais a fundo, composta por profissionais de direito e académicos, bem como ex-funcionários. A comissão trabalhará de acordo com as disposições da Constituição. A suspensão do presidente do Tribunal Supremo
permanecerá em vigor até que o comitê conclua a sua investigação, o que pode ter implicações significativas para o sistema judicial de Gana. A chefe da diplomacia da União Europeia acusou hoje o presidente russo Vladimir Putin de usar a trégua no conflito com a Ucrânia na Páscoa para ganhar tempo e evitar que o líder norte-americano Donald Trump perdesse a paciência. Em declarações à agência noticiosa France Press, Kaja Kallas afirmou que as sucessivas violações à trégua anunciada as autoridades de Kiev e seus aliados europeus esperavam que Washington adotasse uma linha mais dura em relação a Moscovo. Ao mesmo tempo, Kallas observou que o anúncio da Rússia de uma trégua de 30 horas no fim de semana foi um estratagema para evitar que o presidente norte-americano perdesse a paciência com o Kremlin. Estamos a informar, é o Girassol Jornal. Voltamos depois do curto intervalo. Até já. Já de volta outra vez, boa noite. O Presidente da República, João Lourenço, concedeu hoje a audiência aos membros da Associação de Provedores e Mediadores da Justiça da África que estão em Luanda para participar numa conferência internacional. A comitiva foi encabeçada pela Provedora de Justiça de Angola, Florbela Araújo, que disse na ocasião que Angola pretende relançar as ações da organização. Angola assumiu a presidência da Associação dos Provedores e Mediadores de Justiça da África em outubro de 2023. Na altura, colocou como prioridade do seu mandato trabalhar para a união e a valorização da missão da organização, que andou meio que adormecida por diversas razões, dentre elas a pandemia da Covid-19, como admitiu a presidente da organização, Florbela Araújo. Nós conseguimos reunir por via online regularmente. Já reunimos também na África do Sul o ano passado via presencial, reunimos no Botsuana. Angola fez a abertura da exposição de provedores da África no Botsuana e temos feito bastantes formações. Como ainda há pouco tempo fizemos uma formação a nível dos provedores na Zâmbia. Angola também, na qualidade de presidente da Associação dos Provedores, assinou um acordo de cooperação com o Instituto Latino-Americano dos Provedores e Mediadores da África e segundo os provedores da África, eles acham que Angola está, de facto, a fazer com que esta associação continue, portanto, a alavancar, uma vez que, por causa do Covid e de outras questões, ela tinha decaído desde 2017. Na qualidade de provedores e mediadores de justiça, estas entidades têm estatuto de membros observadores da União Africana, estatuto que, no entanto, não se faz sentir. Daí o tema ter sido abordado com o Presidente da República, João Lourenço, que assume neste momento a presidência da Organização Continental. Florbela Araújo referiu ainda que o Presidente João Lourenço foi informado sobre a preparação da Assembleia dos Provedores e Mediadores do Continente Berço, prevista para dezembro deste ano. Angola vai realizar a conferência em dezembro deste ano para podermos então fazer a alteração de estatutos e outras questões, uma vez que somente a conferência vai permitir com que se faça a alteração de estatutos. Também para renovarmos a questão da situação dos provedores de justiça da África serem observadores da União Africana, uma vez que tem esse estatuto, e no âmbito da presidência do provedor de justiças e mediadores da África, e porque Sua Excelência, o Presidente da República e titular do Poder Executivo, neste momento assume também a presidência da União Africana, então viemos colocar algumas questões relacionadas, portanto, com os provedores e mediadores da África. A Associação dos Provedores e Mediadores de Justiça da África quer fazer da organização autossustentável. Por isso, na reunião do Comitê Executivo, que Luanda acolhe, vai efetuar revisão aos seus estatutos, tal como fez saber a secretária-geral da instituição, Caroline Sokoni, que é igualmente a Provedora de Justiça da República da Zâmbia.
quando nos reunirmos na base da nossa reunião do Comitê Executivo, vamos, portanto, abordar a questão da emenda aos nossos estatutos, primeiro, para garantir que tenhamos um secretariado permanente, segundo, para, digamos, manter a viabilidade, isto é, criar uma organização que seja autossustentável, porque nós temos o nosso programa estratégico e vamos também discuti-lo. Durante a sua presidência, Angola identificou como mecanismo para alcançar o seu objetivo de posicionar a Associação dos Provedores e Mediadores de Justiça da África à partilha de experiências e boas práticas, à cooperação e à realização de ações de formação para os provedores de justiça e respectivos funcionários. E o juiz de direito que interveio como juiz de garantias no processo crime que investiga o falecimento da cidadã que em vida chamou-se Anabela Marques, que terá sido morta por um cidadão libanês no município de Talatona, aqui em Luanda, já reiniciou funções. Numa nota do Conselho Superior da Magistratura Judicial, informa que, após seguido ter tomado conhecimento do evento que, em abstrato, indicavam a violação de certos deveres impostos aos magistrados judiciais, ordenou de imediato que se instaurasse um inquérito para melhor apurar os factos, bem como suspendeu de imediato o magistrado, tendo sido o mesmo expediente de inquérito convertido em processo disciplinar na 9ª sessão ordinária da Comissão Permanente do dia 1 de novembro de 2024. A nota esclarece ainda que o processo disciplinar em referência, embora tenha apurado ter existido a violação do dever de diligência da parte do magistrado em causa, não apurou a violação de outro dever, pelo que julgou-se razoável, proporcional e equitativo a aplicar a medida disciplinar de transferência e a revogação da designação do magistrado como juiz de garantia. O CSMJ informa que continua a acompanhar com atenção o trabalho desenvolvido pelas autoridades judiciárias que investigam o referido homicídio, de modo que, tão logo termine a fase de instrução, o processo seja remetido em juízo. A presidente do Fórum Parlamentar da Conferência da Região dos Grandes Lagos foi, nesta terça-feira, recebida em audiência pela presidente da Assembleia Nacional, Carolina Cerqueira. A audiência foi dominada por questões ligadas à liderança da organização. Era quase meio-dia quando a presidente da Assembleia Nacional, Carolina Cerqueira, recebeu a zambiana em audiência Nelly Muti, presidente do Fórum Parlamentar da Conferência Internacional da Região dos Grandes Lagos. Sucessão da presidente do Fórum Parlamentar, que acontece já na sexta-feira e que será assumida por Angola, 15ª sessão ordinária da Assembleia Plenária do Fórum Parlamentar da Conferência Internacional da Região dos Grandes Lagos, estiveram em destaque. Como é de vosso conhecimento, estamos a realizar a 15ª sessão plenária do Fórum dos Parlamentos da Conferência Internacional da Região dos Grandes Lagos, e esta visita à Sua Excelência, esta visita de cortesia que efetuei agora, visou apenas para retratarmos aspectos que têm que ver com, sobretudo, a transferência da presidência do Fórum Parlamentar. Atualmente eu sou a presidente cessante do Fórum Parlamentar da Conferência dos Grandes Lagos, e essa transferência de poder vai acontecer agora na próxima sexta-feira, 25, que será assumida por Angola, sobretudo na pessoa da Sua Excelência, a Senhora Presidente da Assembleia Nacional, Carolina Cerqueira. International Conference on the Great Lakes Region. A questão humanitária no Congo, Sudão do Sul, Sudão e outros países assolados por conflitos armados não ficou de parte nesta audiência que, segundo Nelly Muti, como parlamentares, é crucial continuar a apelar à paz. As members of parliament, we need to... Nós, na qualidade de parlamentares da região dos Grandes Lagos, estamos aqui a apelar às partes para encontrar formas de dialogar e encontrar soluções duradouras para a paz. Sabemos que se essa região não tiver paz, vai poder afetar as nossas crianças, os nossos povos, e então vai criar uma instabilidade na própria região. Somos nós que devemos encontrar mecanismo
para trazer uma paz duradoura na região. Disturbed by these conflicts if they are not resolved in time. Carolina Cerqueira toma posse como presidente do Fórum Parlamentar da Conferência Internacional da Região dos Grandes Lagos nesta sexta-feira, pelo que a presidente cessante garantiu o apoio e reforçou o empenho da organização na procura de uma paz duradoura para a região. Of course, we continue with... Portanto, nós vamos continuar com a missão de paz, vamos tentar promover e engajar todas as partes com vista a alcançarmos a paz e também vamos continuar a fazer com que esta organização continue a ser uma organização forte e fazer com que os Estados-membros continuem a pagar as suas contribuições financeiras para o funcionamento do próprio Fórum. E um dos elementos aqui é, sobretudo, continuamos a fazer a angariação de fundos para sustentar o funcionamento do próprio Fórum Parlamentar da Conferência Internacional dos Grandes Lagos. E olhamos para a atualidade esportiva a seguir. A Seleção Nacional Feminina de Futsal derrotou a Guiné por 5-2 no arranque da primeira edição do CAN, que acontece no Reino de Marrocos. O combinado nacional entrou bem no jogo e adiantou-se no placar no primeiro minuto da partida por intermédio da capitã Joyce, que joga como fixo. As comandadas de Nandinho do Rosário adormeceram no desafio e viram a Guiné a empatar o jogo no 6º minuto por intermédio de Souma. As angolanas corrigiram os erros e voltaram a balançar as redes da Guiné aos 12 minutos pela ala Lourdinha. Só dava Angola, Jamila Catumbela, ala que atua no Sporting de Portugal, fez o 3-1 para a Seleção Nacional, resultado com que os dois conjuntos foram ao intervalo. No reatar da partida, a Guiné voltou a marcar, desta vez por Bangurá, aos 12 minutos da segunda parte. Angola não baixava os braços e fez o quarto golo por Joyce, aos 17 minutos do segundo tempo. E o 5-2, numa tabelinha que começou com Bel, finalizada por Jamila aos 19 minutos da segunda parte. Com o triunfo, Angola comanda o Grupo B do CAN feminino que decorre em Marrocos com 3 pontos e volta a jogar nesta quinta-feira, às 14 horas, diante do Egito. E o Luanda City prepara o duelo da jornada 26 do Girabola, em que vai enfrentar o Santa Rita. O treinador Rui Ortega garantiu que não tem medo de terceiros e que vão permanecer na primeira divisão. O Luanda City usou nesta terça-feira o espaço do Cantinho da Bola na centralidade do Quilamba, visando a sua deslocação à província do Ige. Rui Ortega, treinador principal dos Citizens, falando para o microfone da Rede Girassol, afirmou que a sua equipa está preparada para mais o embate do Girabola. A equipa está motivada depois de uma vitória que era importante para dar aqui alguma folga e em relação também aos nossos adversários diretos que vêm atrás de nós. Portanto, a equipa está extremamente motivada, estamos a começar a semana de trabalho, mas a acreditar que iremos fazer um bom resultado frente ao Santa Rita. Não temos baixas, temos eventualmente algum jogador castigado, mas vamos ver mais à frente. Mas para já estamos todos operacionais para treinar. Vamos portanto, no Girabola, as equipas que vêm também atrás de nós têm jogos complicados. Os nossos jogos complicados já apanhámos as equipas todas da parte da frente da tabela. Portanto, acredito que para nós não vai ser fácil, para o adversário também não vai ser fácil, acreditando nós que se continuarmos com o trabalho que temos feito, com os jogos que temos feito, vamos claramente conseguir manter-nos na primeira divisão. Nesta sessão de treinos, notamos o regresso de 2 gambianos que estiveram na primeira volta do campeonato. Trata-se do defesa Alex Ndoye e do médio Ismaila, que poderão ser opção no próximo duelo. O jogo entre o Santa Rita de Cássia e o Luanda City será realizado no domingo às 15 horas. Seguimos para mais um curto intervalo. Até já. Já de volta com as notícias no Girassol Jornal, o Centro de Produção do Bilhete de Identidade emite diariamente 12 mil documentos que são distribuídos pelas 18 províncias do país. Os dados foram avançados nesta terça-feira durante a visita ao centro de uma comissão interministerial.
com o objetivo de monitorar o funcionamento do Centro de Produção do Bilhete de Identidade, a sua infraestrutura técnica, bem como a capacidade operacional, a Comissão Interministerial para a Identificação dos Constrangimentos e Apresentação de Soluções para a Massificação do BI, coordenada pelo Ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República, Adão Francisco de Almeida, realizou uma visita na instituição. Na ocasião, o coordenador adjunto, Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, Márcio Lopes, declarou que pretendem desfazer a produção centralizada do BI. A grande fragilidade é fundamentalmente o constrangimento resultante da produção centralizada do bilhete. Nós vamos agora descentralizar esta produção. Em relação à diáspora, o que nós vamos fazer é, onde existirem de facto grande demanda, talvez colocarmos uma impressora. Mas neste momento o Centro de Produção de Bilhete de Identidade consegue atender a diáspora porque os pedidos, de regra geral, têm prioridade. Márcio Lopes avançou também que, com vista a aproximar os cidadãos dos serviços sociais e para atender a demanda, vão reativar os BUAPs. 326 municípios. E nós vamos contar com a estrutura dos BUAP também, que existem na maior parte dos municípios, nos 168 anteriores municípios existem. Nós vamos reativar estes serviços, vão trabalhar em colaboração com os nossos postos de identificação e a convicção que temos é que nós conseguiremos fazer chegar o bilhete às pessoas, porque a estratégia que nós vamos usar é resultado de um diagnóstico feito a todo o processo. O responsável pela área de Património e Administração, Vítor Domingos, informou que o Centro de Produção de Bilhete tem a capacidade para imprimir 20 mil por dia, mas atualmente imprimem 12 mil. Foi instalado com uma capacidade de imprimir por dia 20 mil bilhetes. Pronto, atualmente estamos com uma capacidade de 12 mil bilhetes dia. Esse centro é que recebe todos os dados recolhidos nos postos. Por sua vez, os postos recolhem os seus dados. Depois da recolha, esses dados são enviados aqui para o centro, onde passa para a área de análise. E depois da área de análise, verificar esses bilhetes, vão para a área de produção. Vítor Domingos disse também que Luanda lidera a lista de pedidos para emissão do BI. Ok. Bem, as mais solicitadas são Luanda em primeiro lugar, depois vem Benguela, vem Awila, Uambo, Cabinda também. 18 países que fazem a emissão do bilhete de identidade, 18 consulados. Nós, por exemplo, em Portugal estamos em Lisboa e no Porto, estamos em França, estamos nos Estados Unidos, estamos no Brasil. Esses já fazem, mas outros Alemanha. O novo Centro de Produção do Bilhete de Identidade, CPBI, situado no município de Quilamba, em Luanda, foi inaugurado a 8 de novembro pelo Presidente da República, João Lourenço. O Ministério da Administração do Território realizou nesta terça-feira um workshop voltado para a validação das opções de planos urbanísticos para as sedes das novas províncias no quadro da nova divisão político-administrativa do país. Na ocasião, o ministro do setor garantiu que ainda este ano será lançado um mapa definitivo dos limites territoriais das novas províncias. Os procedimentos administrativos urbanísticos a serem implementados nas províncias do Quando, Icolibengo e Mochico-Leste foram abordados nesta terça-feira em Luanda. Na ocasião, o governador do Quando, Luciano de Amaral, declarou que para o desenvolvimento da província que dirige, a prioridade deve começar com as infraestruturas rodoviárias, porque de Cuito a Mavinga são 12 horas de estrada. As estradas fazem falta e são necessárias. Por exemplo, do Cuito a Navala a Mavinga são 220 quilômetros e nós fazemos esse trajeto em 10, 12 horas de marcha. Portanto, saindo de Mavinga para o Rivungo, que é o município que fica na fronteira com a Zâmbia, e também são 213 quilômetros, fazemos o mesmo tempo. Sem falarmos se tivermos que ir para o sul, para a fronteira com a Namíbia, que
que são 20, 22 horas. Portanto, as estradas para nós são cruciais. Nesta terça-feira, o Ministério da Administração do Território realizou um workshop com o tema Validação das opções de planos urbanísticos para as sedes das novas províncias. O evento enquadra-se no âmbito dos trabalhos em curso para a materialização da nova divisão político-administrativa que estabelece a criação de infraestruturas essenciais e organização de novos territórios. Na ocasião, o governador do Icolibengo, Auxílio Jacob, avançou que estão localizados num ponto estratégico para fomentar a produção nacional. Queremos transformar aquela província num verdadeiro celeiro para alimentar Luanda e não só. E por isso é que propusemos aqui nessa apresentação a criação de uma base logística, onde vão poder se encaminhar todos os produtos produzidos a norte da Angola, nas províncias de Malange, Kwanza Norte, a província do Zaire, todos os produtos produzidos no leste, como o Sabo, Mochico e Alunda Sul, estão a ser potenciais produtores de mandioca. A questão relacionada com o centro-sul, por via da estrada do Dondo, estamos a falar de produção do Ambo, do Bié, vai tudo parar em Icolibengo, porque é a porta de entrada. E então nós estamos ali localizados numa zona estratégica que permite absorver toda a produção e escoar para os grandes mercados. Já o governador do Mochico Leste, Crispiniano dos Santos, fala da importância deste encontro. A definir prioridades naquilo que são as necessidades primárias para o desenvolvimento da província do Mochico Leste. Eu me refiro concretamente a infraestruturas que têm a ver com as vias de acesso, complexos administrativos e residenciais e aqueles equipamentos muito fundamentais para a vida em sociedade, como a questão dos hospitais e de escolas. Com vista de limitar as fronteiras, o ministro da Administração do Território, Dionísio do Amaral, avançou que o processo de fixação dos marcos fronteiriços vão ser apresentados ainda neste ano. Não há qualquer possibilidade de haver conflitos de competências, portanto, governativa entre as províncias. O que nós deveremos talvez fazer é acelerar o processo de fixação dos marcos fronteiriços das províncias, é um trabalho que está em curso, mas também os marcos intermunicipais que as administrações municipais deverão implantar. O que nós estamos a fazer também no quadro do processo de reorganização administrativa é tratar da correção dos erros topológicos, ou seja, são erros que no plano da elaboração depois dos mapas acabam por apresentar algumas sobreposições entre os territórios. Por isso é que por essa altura o Ministério da Administração do Território ainda não publicou formalmente o novo mapa de Angola. Após o encontro à porta fechada entre o Ministério do MAT, governadores, administradores e técnicos do MAT concluíram que numa primeira fase as infraestruturas em Mavinga e Kazombo vão ser partilhadas, contemplando todos os serviços públicos. E assim termina a edição de terça-feira do Girassol Jornal. É sempre um prazer contar consigo. Voltamos amanhã à mesma hora, 19h45. Boa noite. Passe bem.